Bom, próxima palestrante, doutora Priscila dos Santos Silva, cuidados clínicos com cabras e ovelhas no pré e pós-partos e suas crias. Bem-vinda, doutora Priscila. Ela foi aluna, Clécio, sabe de quem? Doutora Kiki, nosso grande mestre das cabras e ovelhas. Uma indicação é a doutora Kiki, e estava fazendo presente aqui. Agradecer aqui, Priscila, pelo seu tempo. Pelo convite, agora foi. Gostaria de agradecer a organização, da principalmente, que estava entrando em contato aqui direto. E é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os cuidados clínicos com as cabras e as ovelhas no pré e no pós-parto e o cuidado também com as crias desses animais. Para falar sobre esse tema, ele vai estar abrangendo muitas coisas e a gente vai fazer um bate-papo, conversar um pouquinho e abrir os nossos olhos, que eu acredito que muitas coisas que a gente vai abordar aqui vocês já devem fazer na propriedade de vocês, só que a gente vai tentar associar com outros fatores também, tá certo? Bom, apesar de a gente tratar aqui dos cuidados clínicos, e quando a gente pensa em clínica, envolve muito a questão da sanidade, de medicações e tudo mais. Quando a gente fala em cuidados clínicos, a gente não pode voltar o nosso olhar somente para esse aspecto. Quando a gente está tratando do rebanho, diversos outros fatores vão estar envolvidos também, não só a questão diretamente da sanidade de forma isolada. Nós vamos estar tratando da nutrição, o ambiente que esses animais vão estar se encontrando vão ter grande influência e reflexo na saúde desses animais. A genética, como vocês já tiveram aqui as palestras anteriores falando também, assim como os aspectos reprodutivos. Então são diversos fatores que vão estar influenciando no que o rebanho ele vai estar apresentando para a gente, tá certo? Deixa eu mirar no lugar certo. Acho que eu vou adotar a posição de cá também que fica melhor. Pronto. Bom, a vida é um ciclo e cada uma dessas fases aqui elas vão refletir em uma outra fase. Então, como foi falado pelo Dr. Fernando anteriormente, o cuidado com os animais, por alguns aspectos, trata-se antes mesmo desses animais estarem gestando, estarem prenhes. Começa lá da seleção desses animais, como é que a gente vai observar esses animais, o que é que eles vão estar apresentando, quais são as características do nosso rebanho. Depois nós vamos ter algumas peculiaridades acontecendo no parto, no pós-parto, e nós teremos as crias, ou seja, cada uma dessas fases vão estar refletindo umas nas outras. E por isso a gente tem que ter cuidado antes para a gente ter um resultado positivo posteriormente, tá certo? E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como é que a gente vai ter cuidado com o nosso rebanho se a gente não conhecer o nosso rebanho? O que é que está tendo de problemas, quais são as dificuldades do nosso rebanho? E aí eu pergunto para vocês: vocês conhecem o rebanho de vocês? Sabem quais são as necessidades, o que está acontecendo, quais são as enfermidades que estão ocorrendo com maior frequência no rebanho de vocês? Porque a partir do momento em que a gente conhece quais são os problemas, vai ser mais fácil de a gente intervir e adotar estratégias que venham melhorar as condições desse rebanho, tá? Vamos começar então com os cuidados no pré-parto. Pronto, foi. Bom, pelo fato de uma fase influenciar na outra, os cuidados no pré-parto vão começar antes desses animais estarem gestando, tá? E aí, esses animais, eles precisarão ser selecionados inicialmente. Quem serão os animais que estarão gestando? Quais serão as características desses animais? Quantos animais serão? Como é que eles estão? São animais que estão com score de condição corporal bom? São animais que apresentam verminose? São animais que apresentam alguma enfermidade? Quantas fêmeas vão ter a primeira aparição? Quantas são de
tem mais aparições, né? Já tem um histórico reprodutivo aí mais concreto. Quais são esses animais? Então, todas essas perguntas, elas necessitam ser realizadas. E como é que vai a saúde desses animais? São animais que apresentam verminose, que apresentam linfadenite, que tem problema de casco, que tem algum problema na pele. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a observar essas características do nosso rebanho, a gente começa a levantar o nosso olhar. Por que esse animal ele está com um problema na pele? Porque ele está com feridas, está com escoriações, ele está passando muito tempo deitado e está tendo lesões. Por que ele está passando muito tempo deitado? Ele apresenta piolho, ele apresenta algum tipo de carcinoma, algum problema na pele que veio influenciar futuramente a sua característica reprodutiva, seu desempenho durante a gestação. Tem alterações no sistema locomotor, está com o casco adequado, precisa ser realizado um casqueamento, tem aumento articular. Por quê? Uma das primeiras características que o animal apresenta quando está com alterações no locomotor vai ser a claudicação. Vê se está passando esse videozinho aqui para mim, por favor. Vai ser a claudicação. Imagine um animal que está ali com dificuldade de se alimentar durante a gestação. Será que esse animal ele vai ter capacidade de chegar ao coxo, se alimentar adequadamente, ir no bebedouro para ingerir a quantidade de água necessária para passar durante toda essa gestação? Esse animal está sentindo dor ou não? Apesar de serem aspectos simples, serão aspectos que vão influenciar lá na frente no decorrer da avançada gestação desses animais. E o Uber? O Dr. Fernando aqui falou sobre a importância do Uber, de avaliação desse Uber. Isso é muito importante ser avaliado, tanto animais de leite quanto animais de corte. Por quê? Vai ser principalmente nos animais de corte que a alimentação daqueles cordeiros, daquelas crias, estarão sendo dependentes da mãe. Se aquela mãe não tem um Uber saudável, está com o úbere comprometido, fibrosado, está empedrado, está com mastite, consequentemente, essa cria ela não vai receber a quantidade de leite adequada, não vai receber o colostro adequado para se manter posteriormente. Então é necessário fazer uma avaliação desse úbere, desses animais, antes mesmo deles entrarem ali na estação de monta, tá certo? E a quadros de verminose no rebanho. Será que há animais que têm mais verminose, que está sempre aparecendo nesses quadros? Quem são esses animais? Qual está sendo a frequência que esses animais estão apresentando problemas com verminose? É necessário a gente avaliar esses animais também periodicamente. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso posteriormente. Porque animais com verminose, vocês acham que eles são adequados ou não para estarem gestando? Não. Consequentemente, isso, o animal que é selecionado, que apresenta verminose, ele vai ter problemas futuros também durante a gestação. E aí, quais são as consequências da escolha de um animal inadequado para eles estarem gestando? Diversas consequências. Além de trazer todos esses problemas, como por exemplo, no locomotor, que esse animal vai ter dificuldade de chegar no coxo e se alimentar, a gente pode ter outros problemas envolvendo os aspectos reprodutivos também. É um animal que tem um prolapso e durante a gestação esse prolapso pode vir a ocorrer de forma mais grave e ser um fator complicador não só para aquela fêmea, mas também para aquele feto que está ali sendo gerado, tá certo? Aqui, por exemplo, foi uma fêmea de prolapso vaginal que prolapsou após a gestação. Ela conseguiu levar a gestação a termo, no entanto, ela prolapsou depois e acabou sendo um problema na gestação. Essa daqui foi filha de uma fêmea que também prolapsava e essa característica ela pode ser passada de geração em geração. No entanto, durante a gestação desse animal aqui, o prolapso foi tão grande que até expôs aqui a bolsa amniótica e ela não conseguiu levar a gestação a termo, teve que intervir imediatamente. Então, quando a gente conhece o histórico de complicações reprodutivas que esses animais têm, é possível a gente selecionar melhor esses animais, tá certo? Outro fator também em relação à separação dessas categorias, dessas fêmeas, como por exemplo, a gente pode ter brigas quando essas categorias não são separadas, que foi outro ponto levantado anteriormente, que pode provocar, por exemplo, abortos, em que essa fêmea vai
tá indo para o coxo, e vem uma outra que está vazia e dá cabeçada, e são fatores que vão estar influenciando aqui negativamente com o avançar da gestação. Prolapso, retenção placentária, são complicações também. E aí a gente entra numa outra enfermidade que acaba sendo muito recorrente, que são o desenvolvimento das doenças metabólicas, entre elas a toxemia da gestação e a hipocalcemia. Quantos de vocês já acompanharam a toxemia ou já tiveram toxemia no rebanho de vocês aí? Alguém já teve? Sim? Já teve não, né? Alguém já teve o rebanho que os animais apresentaram toxemia? Sim? A toxemia da gestação é uma enfermidade metabólica muito comum de acontecer e traz grandes problemas para a produção em si, não só para o animal, mas para a produção em si, porque o processo de tratamento muitas vezes não traz resultados muito satisfatórios, e a possibilidade de perdas também, elas podem ser muito grandes. Mas o que seria essa toxemia? Bom, no terço final da gestação desses animais, como o feto ele vai estar crescendo de uma forma muito mais acelerada em comparação às demais, essa fêmea ela vai ter ali no espaço, na cavidade abdominal dela, uma restrição de volume de alimento que ela vai poder consumir, porque o feto vai estar crescendo, o rumen vai estar restrito ali no seu espaço de consumo, certo? No entanto, como esse feto aqui vai estar crescendo bastante, ela precisa ingerir alimentos que venham suprir a demanda desse feto. Então, ela precisa ingerir uma quantidade de comida que possa suprir essa energia. Quando isso não acontece, essa demanda energética ela não é suprida, ocorre um desequilíbrio aí nesses complexos. Então, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas doenças metabólicas. Justamente vai ter a ocorrência aqui da toxemia da gestação, que vai ser causada pela diminuição de um fator que vai ser a glicose e o aumento de corpos cetônicos que vão estar ali sendo produzidas pela quebra da gordura. Se ela não está ingerindo energia pela alimentação, ela vai começar a metabolizar a gordura que ela tem no corpo para promover aquela energia que ela está necessitando, certo? E aí o que acontece? Além disso, nós vamos ter alguns fatores que vão estar influenciando essa ocorrência. Um deles vai ser aquela dieta que vai estar desbalanceada, que não vai estar sendo uma dieta que vai estar sendo fornecida para suprir essa necessidade de energia. Ou dietas que são fornecidas que têm uma mudança muito brusca. Esse animal está adaptado a um tipo de dieta e do nada modifica e é fornecido outro tipo de dieta que ela não deu tempo de se adaptar ainda. O rumen, ele precisa, na microbiota ruminal, precisa de um tempo ali médio para que ele consiga se adaptar e metabolizar tudo aquilo que está sendo ingerido. Outro tipo de fator vai ser os manejos estressantes. Transporte, casqueamento em período inadequado, algum outro tipo, até a condução inadequada desses animais serão fatores estressantes que vão favorecer aí o menor consumo de alimento desses animais, ok? Bom, um outro fator que vai estar predispondo à ocorrência da toxemia vai ser o score de condição corporal. Animais que têm um score baixo ou muito elevado, qual seria esse score baixo? De 1 a 2, por exemplo, ou o score muito elevado de 4 a 5, são animais que têm uma maior predisposição a desenvolver a toxemia da gestação. Os animais mais magros, justamente porque eles não vão ter energia suficiente para metabolizar e fornecer. Já os animais obesos, gordos, eles vão ter a deposição de mais de gordura e pode aumentar essa quebra aí de gordura e aumentar a produção de corpos cetônicos, tá certo? Um outro fator vai ser o número de fetos. Por quê? A gestação gemelar ou tripla,
ela necessita de muito mais energia. Se esses animais não estão sendo capazes de suprir essa energia, consequentemente, nesses animais aqui, a probabilidade de desenvolver a toxemia vai ser muito maior. Ok? Tranquilo até o momento? Certo. E aí, a gente entra num fator muito importante para a ocorrência dessa toxemia, que acaba sendo o fator econômico, que ele acaba trazendo um custo muito elevado. Por quê? A taxa de mortalidade dos animais que desenvolvem essa doença, ela pode se aproximar até 100%. Pense numa cabra aí que está tendo a gestação gemelar, que tem 2 fetos ali se desenvolvendo e tem a toxemia da gestação. Como a possibilidade desse animal vir a óbito é grande, a gente não vai estar perdendo apenas um animal, mas 3 animais, a mãe e os 2 fetos. E isso gera um custo muito grande na propriedade. Além disso, o custo com tratamento, ele também é muito grande, porque não é uma enfermidade que ela é tratada facilmente, que o animal responde facilmente. Então, o período de tratamento, as medicações também, e a mão de obra empenhada ali, vai gerar um custo muito grande. E isso vai trazer um prejuízo econômico para a produção. Tá certo? Quais são os sinais? Como é que eu posso identificar se aquele animal está desenvolvendo toxemia da gestação ou não? Bom, um dos sinais que são apresentados é o isolamento. O animal, quando fica doente, a gente tem que lembrar que a cabra, a ovelha, ela sempre vai estar vivendo ali em comunidade, certo? Vai estar sempre o rebanho, principalmente as ovelhas. As cabras, elas são mais dispersas, são mais curiosas, ficam um pouco mais afastadas, mas as ovelhas sempre estão ali muito próximas. Só que quando esses animais adoecem, um dos comportamentos que eles assumem é o afastamento do rebanho. Eles começam a se isolar. E aí eles vão diminuir ainda mais o consumo. O volume de consumo já está reduzido fisiologicamente pela gestação, pelo crescimento do feto. Quando esse animal adoece, esse consumo ele cai ainda mais. E aí o problema se agrava ainda mais. Tá certo? Esse animal pode se apresentar mais fraco, vai começar a ficar mais deitado, ele deixa de querer caminhar com mais frequência, ele passa a ficar mais tempo deitado. A gente vai ter outros sinais clínicos, como uma avermelhidão nos olhos, os vasos daqui da esclera, da parte esbranquiçada dos olhos, eles começam a ficar mais congestos. Esse animal começa a ter uma maior flacidez aqui abdominal, a musculatura. Depois, se vocês tiverem curiosidade, comecem a palpar a barriga de uma cabra, de uma ovelha que está gestante, como é mais firme que a musculatura. Durante a toxemia, ela já tem uma maior flacidez. Além de vocalizações, e aí esse animal ele pode progredir para o óbito quando ocorre também a morte fetal. Então aqui são algumas imagens de animais que já estão apresentando, por exemplo, sinais neurológicos, com a pressão da cabeça em obstáculos, o animal já está mais afastado do rebanho, os vasos oculares aqui, episclerares, estão bem congestos, o animal já está deitado, não tem interesse pelo alimento, não tem interesse em beber água, não importa o alimento que fosse oferecido, geralmente esses animais vão perdendo esse interesse, tá? E aí, essa toxemia, ela começa a se agravar e ficar cada vez mais instalada. Aqui, deixa eu ver se vai passar um videozinho aqui. Deixa eu ver se você consegue. Roda aí? Pronto. Aqui, por exemplo, esse primeiro vídeo é de um animal que apresenta toxemia. Então, observem a apatia desse animal, que já está com o pescoço já estendido, já não tem... Pode passar ali novamente, por favor? Já não consegue mais levantar. Então, já tem uma musculatura também abdominal muito flácida. Não apresentava interesse aqui no alimento que fosse oferecido, seja ele volumoso ou concentrado. Já tinha dificuldade também de digerir água. Nesse outro vídeo aqui, é um animal que também está apresentando toxemia, que já não consegue mais levantar. E esse animal aqui, ele vocalizava constantemente, uma vocalização de muita agonia, de dor, de sofrimento. Então, a toxemia, quando ela está instalada, ela traz muita... ela compromete muito esse animal. Pode passar, por favor. Não, a toxemia
toxemia, ela é uma doença que é causada pela dificuldade de ter energia para suprir a necessidade. Então, quando esse animal não se alimenta direito durante a gestação, a possibilidade dela desenvolver uma doença, ela é muito grande, certo? Então, por causa da dieta inadequada... Oi? Exatamente. Uma dieta inadequada, quando essa dieta não supre a quantidade de energia, a gente pode ter a toxemia. Certo? Esse daqui, por exemplo, é um caso clínico de um animal que ele, por exemplo, tinha 4 de score corporal, ou seja, era um animal já considerado gordo naqueles parâmetros de score. Ela estava gestando de 2 fetos, e aí uma das formas da gente avaliar, a gente vai comentar daqui a pouco, é através da medição dos corpos cetônicos, que é uma fitinha que a gente consegue fazer essa medição a campo. Então ela já apresentava 3 cruzes aqui de corpos cetônicos, uma glicose com níveis muito baixos, indicando que ela já estava num quadro aí de bem característico de toxina. Esse animal, ele foi tratado e o tratamento dele durou aproximadamente 15 dias. Eu não cheguei a fazer o levantamento de custo do tratamento, mas foi gastado muita coisa para a gente conseguir manter esse animal. No final, essa fêmea conseguiu ser mantida até a termo e ela gestou um cabrito de 4,7 kg e outro cabrito de 5 kg. Então eram animais bem grandes que essa fêmea estava gestando. Apesar de ter tido sucesso no tratamento desse animal e ela ter sobrevivido e os cabritos também, observem o estado físico que esse animal ficou posteriormente. Esse animal ele ficou muito comprometido, perdeu muito peso, ficou muito debilitado. E a recuperação para esse animal aqui voltar novamente para uma estação de monta vai demandar muito do produtor, vai demandar muito do sistema de produção e da saúde do animal também, tá certo? Então a toxemia não é um problema que ocorre apenas durante a gestação, mas é um problema que vai ter reflexos futuros também, ok? Ela pode causar algo após a aparição? Ela pode causar algo após a aparição? Não após a aparição. Ela vai estar ocorrendo durante a gestação, ali no finalzinho, mais no final da gestação. Só que os reflexos, por quê? O que vai estar levando a toxemia vai ser esse desequilíbrio da nutrição, mais a exigência daquele feto, certo? Se os fetos foram retirados, a gente já vai estar eliminando um problema, digamos assim, que essa fêmea não vai precisar mais de tanta energia para manter eles ali. E aí, a questão após a aparição vai ser o reflexo dessa toxemia aí, a recuperação desse animal, porque o fígado vai estar comprometido desse animal, a capacidade dela de recuperar peso novamente vai estar comprometida, e isso pode até implicar na gestação futura. Tá certo? Respondido? Um outro problema, uma outra doença que pode estar associada com a toxemia da gestação é a hipocalcemia, que são as reduções de cálcio ali no sangue do animal, o cálcio sérico do animal. Essa hipocalcemia, ela pode estar associada ou não com a toxemia da gestação. Quando ela está associada, ela passa assim de uma forma muito sutil, porque os sinais clínicos da toxemia elas acabam sendo muito mais evidentes. Mas quando é que pode acontecer hipocalcemia? Tanto durante o período gestacional, ali durante o crescimento fetal, quanto após a gestação, quando esse animal está produzindo leite, que demanda muito cálcio também. Geralmente a hipocalcemia vai ocorrer naquele rebanho em que não há suplementação mineral. Então, como vai ser a fonte principal desse animal estar ingerindo cálcio, se não for suplementado, consequentemente, as chances dele desenvolver hipocalcemia será muito grande, tá certo? Quais são os fatores que vão predispor? Principalmente o número de fetos. Então, por quê? Já que a demanda do cálcio vai depender da mineralização, se a gente tem mais fetos para serem mineralizados, para ter a formação óssea e tudo mais,
Consequentemente, na gestação dupla ou tripla, a gente vai ter muito mais demanda de cálcio, tá certo? Nesse gráfico aqui, ele faz uma comparação justamente disso, da necessidade de cálcio em um animal que tem gestação simples para um animal que tem gestação gemelar. E a necessidade aqui é muito maior. A exigência é mais do que o dobro praticamente, tá certo? Então a necessidade da suplementação ela é muito importante para a gente evitar alguns problemas. Quais são os sinais clínicos? Como é que a gente pode identificar que o animal está tendo hipocalcemia? Justamente quando esse animal apresenta uma maior fraqueza, apresenta mais flacidez, o cálcio vai ajudar ali na contração muscular e tudo mais. O que pode acontecer? Durante o parto pode ser mais evidenciado aí essa hipocalcemia. Já teve casos, por exemplo, que o animal começou o trabalho de parto, a contração muscular, e ele parou no meio do caminho. Não teve mais forças para continuar ali a aparição. Por quê? Justamente por causa da hipocalcemia. Tá certo? E sim, os animais eles podem vir a óbito, tá? Por causa disso. E aí, quais são os cuidados que a gente deve ter para minimizar essas complicações? Além dessas avaliações prévias que a gente deve fazer com os animais, a nutrição ela acaba sendo um fator muito importante. Porque essas duas principais enfermidades metabólicas que a gente está comentando aqui acabam sendo originadas por erro nutricional, por falta de um balanço adequado da dieta para suprir as necessidades desse animal. Por isso que quando a gente fala de sanidade, de cuidados clínicos, a gente nunca está falando isoladamente de procedimentos ali, de tratamentos com remédios, mas de todo um contexto do rebanho. Mas qual será o melhor tipo de dieta? Será que existe uma dieta padrão para oferecer para esses animais nesse período? O que é que vocês acham? Tem? Tem uma dieta padrão para a gente fornecer? Não tem. Por quê? Vai depender muito da característica daquele rebanho, das necessidades daquele rebanho. Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa conhecer o nosso rebanho. Qual é o tipo de sistema? É sistema extensivo? É sistema intensivo? Semi-intensivo? Qual é o tipo de pastagem que eu tenho para esses animais terem acesso? Qual é a qualidade dessa pastagem? Na palestra anterior do Dr. Fernando, ele comentou muito sobre essas questões da pastagem, do fornecimento de banco proteico, das qualidades da pastagem, da avaliação das qualidades dessa pastagem. Então isso vai estar sendo variável de propriedade em propriedade, tá certo? Qual é o tipo de alimento disponível na região em que eu estou e que está a minha propriedade e que eu tenho maior facilidade para fornecer para esses animais? Por isso que a gente não tem uma dieta padrão, porque a gente precisa saber quais são as necessidades do animal naquela época e como é que eu posso suprir as necessidades do animal naquela época com o que eu tenho de acesso, tá certo? E aí a gente vai trazer aqui um pouco sobre essas questões em relação ao que o animal vai estar precisando em cada um desses pontos aqui durante o período gestacional. A gestação, ela vai ter uma média aí de 150 dias, certo? 5 meses. E esses 5 meses, esses 150 dias podem ser divididos em terço inicial, terço médio e terço final, que vai se encerrar aqui com o parto, ok? O que vai estar acontecendo em cada um desses terços? Principalmente, no terço inicial, quando o animal ali passou pela estação de monta, foi diagnosticada como prêmio, logo lá no início a gente vai ter o desenvolvimento embrionário. Consequentemente, falhas nutricionais vão implicar em maiores índices de perda embrionária, certo? Só que a exigência nutricional do animal nessa fase aqui ainda é uma exigência de mantência. Ele não tem uma exigência muito grande, tá? Então a exigência ainda é baixa quando comparada aos demais períodos. Só que o que acontece? Na estação de monta e no primeiro
primeiro mês da gestação, o score ideal é que esse animal possa estar nesse período seja de 3 a 3,5, como comentado anteriormente, que vai ser um score e que tem uma relação de deposição de gordura boa. Esse animal vai ter uma conformação boa para levar ao longo da gestação. Essa dieta ainda vai ser de mantença e, como comentado anteriormente, vai ser um período para que aqueles animais que estão com o score abaixo, eles possam ser suplementados e venham atingir um score ideal, adequado, para prosseguir para o restante da gestação. Então é possível a gente fazer aqui, por exemplo, o flush para dar essa melhor, estimular esse ganho de peso do animal, ok? Só que o que acontece quando esses animais estão aqui abaixo do peso? Uma das estratégias vai ser justamente fazer esse flush, para que eles tenham também melhores parâmetros reprodutivos. Para os animais que estão com peso, com score adequado, na verdade, peso não, com score adequado, é possível fazer o flush? É possível. Mas a gente vai ter que ter cuidado aqui para esses animais não engordarem além do necessário, tá certo? Então, tem que se ter esse cuidado. Opa. Quando a gente fornece baixa energia nessa fase aqui da gestação, a gente pode estar diminuindo a atividade cíclica, pode estar diminuindo também a taxa de ovulação, pode estar promovendo um maior risco de perda embrionária. Então, são algumas consequências que vai estar acontecendo quando esses animais não vão ter uma dieta adequada no terço inicial da gestação. Já no terço médio, o que a gente vai ter de eventos principais acontecendo? Um desses eventos é o maior desenvolvimento da placenta. A placenta é aquele órgão que particularmente eu gosto bastante, porque é um órgão multifuncional. Desempenha a função relacionada à nutrição, à proteção do feto, à circulação do feto. Então, é um órgão que vai estar desempenhando diversas funções, produzindo hormônios que vão estar estimulando o crescimento fetal. Quando essa placenta ela é bem desenvolvida, consequentemente, nós teremos fetos que irão se desenvolver adequadamente também, tá certo? Além disso, no desenvolvimento placentário, nós vamos ter aqui o início de um crescimento mais acelerado fetal, que vai estar correspondendo a 15 a 25% desse crescimento fetal. Nisso daí, a gente vai estar começando a ter aquele crescimento muscular do feto. Já associado a isso também, nós vamos ter um maior desenvolvimento e o crescimento aqui de diversos fatores, tanto da placenta, de forma mais exponencial, né? Tanto da placenta, quanto o investimento aqui na glândula mamária. Nesse período aqui, do 2º ao 4º mês da gestação, o ideal é que essa fêmea ainda mantenha o seu score de condição corporal. Então, é necessário que aquela dieta está sendo acompanhada para que essa fêmea não perca mais score corporal e chegue no final da gestação ainda com o score adequado, tá certo? Nessa fase aqui, a dieta, ela necessita ser um pouco proteica também, porque a gente vai estar tendo crescimento da placenta, como a gente falou, que vai estar desempenhando funções essenciais. E a placenta vai requerer muito desses componentes, assim como a glândula mamária. Então, a necessidade aqui proteica, ela é considerável. Quando a gente não fornece esse suplemento adequadamente, consequentemente, a gente não vai ter um desenvolvimento adequado dessa placenta, ok? Já no terço final da gestação, é que onde ocorre o boom ali da gestação. É onde esse feto ele vai ter um crescimento exponencial. Ele vai triplicar de tamanho. De 70% a 80% do crescimento fetal vai ocorrer nessa fase aqui da gestação. Então, a exigência nutricional dessa fêmea nessa fase aqui vai aumentar consideravelmente. Só que, como a gente falou lá no início, associado com esse crescimento fetal, a gente vai ter uma redução da capacidade de consumir alimento, de volume de consumo de alimento por causa do ruim, tá certo? E aí, nesse período aqui, a gente vai ter uma maior chance de ter a ocorrência de doenças
como a toxemia da gestação que a gente falou. Nessa fase aqui, essa fêmea, o ideal é que ela chegue ali com 2,5 a 3,5 ainda de score. No entanto, ao longo da gestação, é normal que essa fêmea perca aí 0,5 de score corporal. Por isso que é necessário a gente escolher fêmeas lá atrás que vão entrar na estação de monta que já tenham um score adequado, porque ao longo da gestação ela vai tender a ter essa perda. Então, aqui, além de uma dieta proteica, a gente vai precisar também de uma dieta energética bem equilibrada, porque além desse feto estar crescendo e necessitar de proteína para ter o crescimento muscular, ela vai precisar também de energia para complementar esse crescimento, tá certo? Quando é fornecida uma dieta inadequada, as chances da gente ter um colostro de baixa qualidade serão muito grandes, porque no colostro o que a gente vai ter de principal para ser transferido? As imunoglobulinas, que são proteínas de proteção. Se a gente não dá capacidade para essa fêmea produzir um colostro de qualidade, consequentemente, quando esse animal for mamar aquele colostro, ele vai ter deficiência, certo? Um outro fator é que vai influenciar aqui no desenvolvimento muscular fetal. Então, as chances de nascer um feto que esteja abaixo do peso vai ser muito grande. Já quando a gente fornece uma oferta de forma inadequada de energia, uma dieta de forma inadequada de energia, as chances de doenças metabólicas acontecerem aqui serão grandes também. Já nos animais que são criados mais a pastos, além de todos esses fatores, a gente tem que se preocupar muito com a qualidade desse pasto. Será que o pasto que esses animais estão tendo acesso está fornecendo, está suprindo as necessidades daquela fêmea? Está sendo necessário complementar o que o pasto está oferecendo ou não? Então, conhecer a qualidade desse pasto e monitorar esse rebanho constantemente vai ser um grande fator para a gente evitar problemas futuros, ok? Tranquilo até o momento, pessoal? Sim? Show! E aí, como é que a gente vai saber se a dieta que está sendo fornecida, ela está suprindo as necessidades daqueles animais? Há diversas formas, tanto direta quanto indiretamente, da gente ter uma ideia se o que a fêmea está recebendo no posto, o que a fêmea está tendo acesso de alimento, está sendo suficiente ali para suprir. Uma das formas de avaliação é o acompanhamento do score de condição corporal. Esse score de condição corporal é um método simples de ser realizado, um método muito prático e que traz muitas informações também, porque muitos estudos já associaram essa avaliação com a fertilidade, com a capacidade de fertilidade e a sobrevivência e a saúde desses animais. Esse score ele pode ser realizado em alguns períodos estratégicos. O ideal é que ele seja realizado pelo menos mensalmente, para a gente ter um melhor acompanhamento, mas eles podem ser realizados na fase pré-reprodutiva, quando esse animal vai entrar na estação de monta, como a gente comentou, no pré-parto e também na fase de engorda das crias, para ter esse acompanhamento, tá certo? Mas como eu falei, o ideal é que seja com maior frequência. Quanto mais frequente a gente avaliar, uma melhor ideia das mudanças e de como esse animal vai estar se desenvolvendo vai ser melhor, tá certo? Esse score é feito na região lombar do animal, onde é dividido em 5 estágios, 5 scores. O score 1, que é um animal muito magro, onde a gente vai ter uma pouca deposição de gordura ali na região lombar, a maior parte dos processos ósseos vão estar visíveis, vão conseguir ser poupados. O score 2 é quando esse animal vai estar magro ainda, a gente vai ter uma camada ali muscular considerável, uma camada de gordura muito delgada, ainda muito fininha. O score 3, que é considerado o score ideal, o score médio para esses animais estarem, que vai ter uma relação boa de deposição de gordura para esse animal. O score 4 já é considerado um animal obeso, onde essa camada de gordura aqui ela já começa a ser mais saliente. E
gordo e assim um animal obeso. Então esses dois extremos aqui a gente precisa ter muito cuidado quando vai selecionar um animal para entrar na estação de monta e como esse animal vai estar ao longo da gestação, tá certo? Então o score variando aí entre 3 e 3,5 seria o score mais adequado para esses animais estarem. Observando esses dois animais aqui, observem a diferença, mesmo a gente não podendo palpá-los agora, observem a diferença de um animal que apresenta um score 3, a deposição, a conformação desse animal, e um animal que apresenta um score 1. É possível ver praticamente todos os ossos desses animais, desse animal aqui. Então a gente vê o costado muito bem definido, vê o processo espinhoso, as apófises espinhosas aqui do lado, muito bem definidas, que é um animal que não tem condição nenhuma de entrar numa estação de monta, como esse animal aqui. A imagem ficou um pouco escura, mas vocês conseguem perceber aqui as costelas desse animal? Será que esse animal aqui tem capacidade de levar uma gestação a termo? De forma alguma. Ela não está tendo capacidade nem de se manter direito, coitada. Quem dirá levar uma gestação a termo. Então, ter essa ciência de que selecionando, excluindo um animal desse da estação de monta para que ela não venha gestar agora e adotando estratégias para recuperar esse animal para depois vir utilizá-lo, vai ser muito melhor do que selecionar ele agora, colocar na estação e a gente ter problemas, tá certo? Uma outra questão aqui que eu gostaria de trazer para vocês em relação a esse ponto aqui. Muitas vezes um animal ele recebe uma dieta equilibrada, você pergunta: ah, mas eu formulei uma dieta direitinho, eu coloquei no coxo e tudo mais, só que a minha cabra, a minha ovelha, ela não engorda. Por quê? Geralmente, né? A dieta que é formulada, a dieta que é fornecida no coxo não é a mesma dieta que é ingerida. E aí esse animal, ele não está ingerindo essa dieta, essa alimentação, por quê? Pode ser por diversos fatores. Um desses é porque esse animal ele pode já não ter mais a dentição. Então, por isso que a gente tem que avaliar o animal como um todo. Se ele está apresentando um sinal, a gente tem que avaliar não só aquele sinal específico, mas todo o contexto, que era o caso desse animal aqui. Era uma queixa que esse animal não comia, não engordava, não era fornecido, estava junto com os outros, todos os outros engordavam, não tinha verminose, mas esse animal não engordava porque ele já não conseguia mais consumir aquilo que estava sendo fornecido, tá certo? Um outro fator que pode ser utilizado para avaliação é a posição da pelagem. Por quê? A pelagem ela vai refletir muito sobre a saúde daquele animal. Ela vai ser um bom indicador nutricional e um indicador de saúde. Vocês já observaram a pelagem de um animal que está doente e a pelagem de um animal saudável? Qual é a diferença? Um animal saudável tem uma pelagem muito mais lustrosa, muito mais viçosa, muito mais bonita, muito mais brilhante. Já o animal doente, seja ele com verminose ou com qualquer outra enfermidade, essa pelagem ela tende a modificar. É igual a propaganda de shampoo, né? Cabelos secos, quebrados, opacos e tudo mais. Vai ser exatamente assim que vai estar a pelagem desses animais. Então, a higiene dessa pelagem, ela também vai estar dizendo muita coisa. Se é um animal que passa muito tempo deitado, consequentemente, aquela pelagem no posterior, onde ele fica mais tempo encostado, vai estar mais suja também. Então, observar a pelagem desse animal aqui vai nos trazer informações muito importantes, tá certo? Uma outra avaliação que pode ser feita vai ser justamente para controlar a verminose dos animais. O animal que está gestando, ele não pode ter verminose, porque consequentemente vai comprometer o desempenho desse animal, ok? Então uma das formas da gente avaliar de forma rápida é através da técnica do FAMACHA. Vocês já conhecem o FAMACHA? Sim, excelente. O FAMACHA, ele é muito importante de ser utilizado para fazer uma triagem, principalmente em questões de verminoses causadas pelo Haemococcus, que é o verme sugador do sangue. Isso não vai desconsiderar a verminose causada por outros tipos de vermes, tá certo? Ele só é indicado para o Haemococcus. Então, é necessário fazer
periodicamente também o exame parasitológico desses animais, para a gente ter um histórico aí no rebanho de quais são os vermes que estão acometendo esses animais, ok? Um outro cuidado sanitário que a gente tem que ter em relação à vacinação. E aí nós temos alguns tipos de vacinas que podem ser adotadas. Já temos a raiva, temos de clostridiose, sendo que a raiva é utilizada geralmente quando há recorrência na região, a ocorrência na região de casos de raiva. Temos as clostridioses, como foi comentado anteriormente, e aí a gente tem que ter cuidado com o tipo de vacina que a gente utiliza, porque algumas vacinas podem abranger todos os clostrídeos, mas algumas podem ter o de tétano separado. Então, muitas vezes, sim, eu vacinei meu animal contra a clostridiose, mas ele teve tétano. Talvez porque a vacina que foi utilizada não estava tendo cobertura para tétano, tá? Então, sempre quando for comprar vacina, for realizar no rebanho, é necessário se atentar para isso. Uma outra vacinação que pode ser realizada também, é de equitima quando há ocorrência no rebanho. Pododermatite, da mesma forma, e linfadenite, cardíola, são algumas vacinas que a gente tem no mercado. Help. Volta um pouquinho mais. Não, pode voltar. Pode voltar. Volta. Aí, pronto. Um outro cuidado que a gente pode ter com essas fêmeas, por mais simples que seja, é o asseio dessas fêmeas que estão se aproximando do parto, como por exemplo a limpeza do posterior. Quando a fêmea ela vai parir, ela passa o período liberando uma secreção que é chamada de lóquio, e isso é uma secreção semelhante ao sangue que tende ali a sujar a região posterior. Uma das formas da gente minimizar que essa sujeira fique por mais tempo é fazendo uma tosse higiênica aqui na região do posterior, para que a gente tenha menos moscas, menos secreção ali aderida ao pelo e, consequentemente, menos moscas aderidas também, tá certo? Uma outra estratégia da gente ter cuidado também é o isolamento do teto quando a gente não quer que aquela cria mame diretamente da mãe, principalmente quando se trata de cabra, que a gente tem aí a artrite encefalite caprina, tá? Então a gente pode fazer esse isolamento aqui para depois fazer o tratamento desses, fazer o fornecimento do colostro desses animais. E aí, chegando no parto, quais são os cuidados que a gente tem que ter? O principal cuidado vai ser relacionado à observação, à assistência àquele parto, ao acompanhamento do parto dos animais. Por quê? Durante o parto nós podemos ter muitos problemas. Digamos que durante todo o período pré-parto, essa fêmea chegou muito bem, não teve problemas, estava tudo certo, mas aí na hora do parto teve complicações. Se essa fêmea não está sendo observada, não está sendo acompanhada, não foi separada, as chances da gente ter alguma perda de neonato aqui vai ser muito grande. E essas complicações elas podem ocorrer tanto de origem fetal quanto de origem materna. Ou é um feto muito grande que não teve condições de ser eliminado, ou alguma complicação materna que teve alguma restrição, alguma redução de tamanho ali da passagem, ou tem uma hipocalcemia e não consegue dar continuidade à gestação. Então, a assistência, o acompanhamento do parto, ela é muito importante. Mas para a gente dar essa assistência, a gente precisa saber alguns sinais que essas fêmeas vão estar apresentando. Um deles vai ser um relaxamento aqui da região posterior, ligamento pélvico, ali onde fica inserida a cauda desse animal, que ela vai ficando muito mais flácida. Isso porque essa região aí, ela vai tender a ficar mais flexível justamente para favorecer a passagem do feto. Um outro sinal é que essa vulva ela começa a ficar mais demasiada, fica mais avermelhada, de maior tamanho e libera um pouco de muco também. O
pouco mais experienciado, que vai ser o tampão que vai estar ali na cervix. E o outro vai ser o enchimento do útero, que ela começa a ficar bem mais evidente. Não necessariamente desse tamanho, mas começa a aumentar também, tá certo? E aí esse parto ele pode ser dividido em 3 estágios. O primeiro é em relação à contração. Essa fêmea ela começa a ficar mais inquieta, começa a procurar um espaço que traga segurança para ela, para que ela possa parir adequadamente. Ela começa a se afastar do rebanho e aí começa a liberar tampão. E aí entra o segundo estágio, que ocorre literalmente o parto propriamente dito, onde essas contrações abdominais elas começam a ficar muito mais frequentes e a gente vai ter aqui a expulsão do feto. Por fim, a partir do momento em que esse feto foi eliminado, a gente entra para o terceiro estágio, que vai ser a eliminação dessa placenta. E nessa fase 3 aqui a gente também pode ter complicações como a retenção placentária, tá certo? Então o acompanhamento desses estágios aqui são muito importantes para a gente evitar alguns problemas. E aí durante esse procedimento, após o nascimento, na verdade, imediatamente após o parto, a gente já consegue fazer uma outra avaliação, que seria um outro cuidado que a gente passa a ter, não só com a fêmea, mas com o neonato, que vai ser o acompanhamento aqui no comportamento materno-filial. Em relação à mãe, é muito importante fazer esse acompanhamento, porque a gente vai saber se essa fêmea ela tem uma boa habilidade materna ou não. Em relação ao feto, vai ser muito importante também, porque a gente vai saber se esse feto ele teve capacidade de se levantar, capacidade de pegar, de procurar o útero, de fazer a sucção, de realizar a primeira mamada ou não, tá certo? Você passa esse videozinho aqui pra mim, por favor? Esse, o outro. Não foi vídeo não? E? Eu não tenho vídeo, aparece o segundo play. Ah, tá. Então, vou ficar devendo esse vídeo aqui pra vocês, pessoal. Coloquei a foto em vez do vídeo. Esse vídeo aqui era justamente para demonstrar o comportamento materno-filial. Então, após o nascimento, quais são os comportamentos que essa fêmea vai adotar? Ela vai procurar aquele cabrito, aquele cordeiro, vai limpar a narina, vai limpar a boca, que são as vias aéreas, vai estimular esse cordeiro a levantar para que ele possa estar responsivo. Em contrapartida, o que esse cordeiro vai fazer? Ele vai começar a tentar se levantar, vai começar a tentar procurar o útero, até que ele consiga também realizar a mamada e a sucção do colostro, tá certo? É muito importante a gente ter esse comportamento, a avaliação desse comportamento, porque essa característica também é passada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filho. Já no pós-parto, após essa fêmea parir, ela continua necessitando de cuidados. Essa fêmea ela continua precisando receber uma dieta adequada, balanceada, para que ela possa se recuperar da gestação, para que ela possa ter uma boa evolução uterina e se preparar para gestações futuras. Além disso, esses animais também precisam de água de qualidade. E aí a gente já traz um pouco para aqueles animais de aptidão leiteira, onde o leite é composto principalmente por água. Então, se esses animais não recebem uma quantidade de água de qualidade, de volume, em qualidade, né? Consequentemente, isso vai refletir na produção desses animais, ok? O outro aspecto vai ser em relação à reprodução. Se esse animal ele teve retenção placentária ou não. Se foi um animal que apresentou prolapso, seja vaginal ou seja uterino. Se esse animal teve algum quadro de metrite, infecção uterina ou não. Então, os cuidados relacionados à reprodução aqui serão muito importantes também, ok? Em relação à glândula mamária, como a gente já comentou, para ver se houve perdas desse teto, se esse animal desenvolveu uma mastite, se é um animal que vai para a ordenha mecânica ou manual, os cuidados das boas práticas da ordenha para a higienização das teteiras, higienização da mão do ordenhador, para que não
transmita, minimize a possibilidade aqui de transmissão de mastite de um dedo para o outro e possa promover aqui a perda desses dedos, tá? Então, os cuidados da glândula mamária aqui são muito importantes até para a gente ter esse animal saudável futuramente. Se essa fêmea ela entra com tetos perdidos na próxima gestação, consequentemente isso vai refletir lá com o cordeiro, tá? Com o cabrito futuramente. E aí, com as crias, o que a gente pode adotar de cuidados? Primeiro, vamos conhecer quais são os problemas relacionados a essas crias. Logo no início, quando eles nascem, eles são chamados de neonato, que são aqueles animais no primeiro mês de vida, né? De neo, é novo nascimento. Então, são os animais que precisam ali de um cuidado imediato, de mais atenção. Só que muitos fatores podem causar a mortalidade desses animais, sejam relacionados ao próprio neonato, à própria cria, sejam fatores relacionados à mãe, se ela não tiver uma boa habilidade materna, por exemplo, sejam fatores ambientais, como a temperatura, ambientes muito frios, vento demais, ou ambientes que não estão com higiene adequada, ou até causas infecciosas. Ou seja, são vários fatores que podem causar individualmente ou associado à mortalidade desses neonatos. Nesse estudo aqui, que avaliou a mortalidade perinatal em cabritos, lá na Paraíba, eles observaram que a mortalidade imediata no pós-parto, por exemplo, correspondeu a 81,32% desses animais. E essa mortalidade estava justamente relacionada a algumas infecções, sejam digestivas, respiratórias ou umbilicais, e até o complexo de hipotermia e inanição. Então a gente vai comentar sobre algum desses complexos aqui, algumas dessas causas, para depois a gente saber como é que a gente pode evitar a ocorrência dessas causas, certo? Então vamos conhecer aqui quais são os fatores que estão envolvidos e que levam aqui à mortalidade neonatal. Opa. Bom, um dos fatores é a onfalite, que são as inflamações, infecções que ocorrem no umbigo. Essas complicações, elas podem ficar não apenas restritas ao umbigo, mas podem se agravar e comprometer outros órgãos, como articulações, abscessos no fígado e ter diversas outras complicações que podem vir levar o animal a óbito. Além disso, essas onfalites aqui, elas podem ser de causa traumática, seja por prisão, seja por algum prender o umbigo em algum lugar, ou a mãe ficou lambendo exageradamente, provocou uma irritação, algum problema. Pode ser por fatores ambientais, fatores sanitários e principalmente fatores bacterianos. Por quê? Nesse umbigo aqui, ele é composto por alguns vasos sanguíneos, certo? Quando ele rompe, esses vasos, eles estão temporariamente abertos. E aí, a possibilidade de migrar uma bactéria para dentro desse animal acaba sendo muito grande. Então, as intervenções aqui, elas serão necessárias para a gente evitar essas onfalites. Um dos sinais que esses animais vão estar apresentando vai ser justamente o aumento de volume ali no abdômen daquele animal, tem um aumento da temperatura local, muitas vezes aumento da temperatura corporal como um todo. Esse animal começa a apresentar febre, começa a ter secreção, ter pus ali no local, e quando se desenvolve, quando se agrava, né, para uma poliartrite, que são as inflamações das articulações, esse animal pode apresentar claudicação também, tá? Uma outra causa vai ser relacionada aqui às diarreias. A diarreia ela pode ter diversas causas, seja por falta de higienização do material que está sendo utilizado para aleitar esse animal, um ambiente contaminado também, ou seja por causas infecciosas, que aí a gente pode ter diversas causas, seja bacteriana ou seja por protozoários e assim, vírus e assim sucessivamente, tá? O principal sintoma da diarreia vai ser a desidratação.
Aquele animal vai estar perdendo muito líquido, muito eletrólito através da diarreia, e aí esse animal começa a ficar desidratado e isso vai comprometer a saúde desses animais. Muitas vezes a característica dessas fezes aqui, da diarreia, ela vai ser um indicador para a gente ter uma noção de qual vai ser o agente que vai estar causando a enfermidade, como por exemplo, diarreia de curso branco ou curso negro, que a característica daquelas fezes podem estar mais esbranquiçadas ou mais avermelhadas, por exemplo, tá certo? E essa diarreia ela pode acontecer ou de forma de surto, quando vários animais apresentam diarreia, ou apenas um animal vai estar apresentando. Mas geralmente, como eles vão estar em grupo, vão estar ali sempre muito juntos, mais de um animal começa a apresentar quadros diarreicos, tá certo? Opa! Tranquilo, pessoal? Dúvidas até o momento? Um outro fator também vai ser a miíase, que pode ocorrer em pontos estratégicos aqui. A miíase é causada pela larva de uma mosca, que é essa mosca aqui, a Conchyomyia omnivorax, que vai começar a se desenvolver nos locais onde tem feridas e vai estar se alimentando daquele local. Qual vai ser o grande problema da miíase? É que além de causar lesão nesse animal, ela também vai estar agindo como porta de entrada ali para infecções bacterianas. Então, outras complicações podem estar comprometendo. A depender do local em que essa miíase estiver sendo desenvolvida, essa complicação ela pode ser tão grande que esse animal também pode vir a óbito por causa dessas infecções, tá? Então é necessário a gente ter cuidado aqui com a cura do umbigo, com a diarreia que vai estar aqui, que vai ser um local onde vai estar ajudando, vai estar atraindo essas moscas para depositar ovos, para quando faz a alochação aqui desses animais, quando não faz a cura adequada ali não coloca um repelente ali na região. Então são pontos estratégicos onde tem uma maior facilidade de ocorrer aí a miíase. A higienização ela acaba sendo a melhor forma de controle. Como eu falei, ela acaba sendo uma porta de entrada para infecções secundárias, para infecções bacterianas que podem se agravar e levar esse animal aí a óbito. Uma outra causa muito comum de ocorrer no neonato é a broncopneumonia, são os problemas respiratórios. A broncopneumonia ela pode ter também diversas causas e pode levar esse animal a óbito, ter uma alta taxa de mortalidade, ou seja, o animal que desenvolve a broncopneumonia tem uma grande chance. São uma das principais enfermidades respiratórias que acometem os neonatos. E aí as condições ambientais, eles também vão estar também sendo envolvidas como uma das principais causas de levar ao desenvolvimento dessa enfermidade. Como o ambiente, o parto que ocorreu em um ambiente muito sujo, a mistura de animais de várias categorias. A gente tem que lembrar que o neonato é um animal que está em desenvolvimento, ainda não tem um sistema imunológico muito eficiente, então ele vai estar mais susceptível. Esses animais podem estar em locais de alta densidade, com muitos outros animais juntos. Pode estar em um ambiente que tem uma ventilação inadequada, uma temperatura muito baixa, está em um ambiente muito frio, e isso vai ser um fator complicante também. Quais são os sinais que podem ser observados? Secreção ocular, corrimento nasal, diferença da respiração, que esse animal apresenta mais dificuldade de respirar. Febre muitas vezes, pode apresentar tosses, espirros, são todos sinais respiratórios que podem ser indicativos aqui da ocorrência da broncopneumonia. E um outro fator é o complexo de hipotermia e inanição. Esse complexo aqui é um complexo muito importante, porque ele vai estar sendo reflexo do que ocorreu lá na gestação. Bom, como assim? Vamos pensar que aquela fêmea que não recebeu a nutrição adequada, que é uma fêmea que está ali com dificuldade de manter suprir as necessidades energéticas daquele feto, vai influenciar ali na deposição de gordura daquele feto, que é utilizado como promotor de calor logo no início da gestação.
do nascimento. Como esse feto ele teve uma menor reserva de energia, uma menor deposição de gordura, consequentemente, ele não vai conseguir produzir calor adequadamente. A gente vai falar melhor já sobre essa produção de calor. Com isso, esse animal tem uma maior chance de ter hipotermia, que vai ser uma redução ali da temperatura. Além disso, essa fêmea, quando ela está desnutrida, ela também tem um comprometimento aqui da qualidade do colostro. Então, imagine um feto que não se desenvolveu adequadamente durante a gestação e quando nasceu tem uma maior dificuldade de produzir calor, se alimentando de um colostro que também tem baixa qualidade. A chance desse animal em se desenvolver e sobreviver vai ser muito baixa. Por isso que os cuidados geralmente não estão diretamente ligados àquela fase específica, mas acaba sendo um reflexo da fase anterior. Como é que a gente pode minimizar essas causas que vão estar levando à mortalidade? Geralmente, a maioria dos fatores que vão causar a mortalidade desse neonato podem ser minimizadas com boas práticas de ações. Podem ser minimizadas com ações muito, muito simples. Pelo fato desses reflexos ocorrerem em fases anteriores, a avaliação dos cuidados podem ocorrer de forma indireta já ainda durante a gestação. Então, quando a gente fornece uma nutrição adequada para essa fêmea, cuida da saúde dessa fêmea, consequentemente, ela tem uma capacidade de produzir colostros de melhor qualidade. Esse feto vai ter uma melhor deposição de gordura para a produção de calor, vai ter uma maior vitalidade e peso ao nascer também. De forma direta, esses cuidados vão estar ocorrendo logo no nascimento. E aí, uma das avaliações realizadas pode ser através da vitalidade, que é do score APGA, que foi um score desenvolvido para identificar aqueles animais que estão ali necessitando de cuidados imediatos. Esse score ele foi desenvolvido lá na medicina humana. Vou acelerar aqui rapidinho. Lá na medicina humana e foi adaptado para a veterinária também. Então ele consegue, através de alguns exames, avaliar se esse animal ele precisa de uma intervenção imediata ou não. Opa! Vixe! Aqui uma escala que pode ser feita e através da pontuação dessa escala aqui, esse animal ele é identificado com pouca, moderada ou uma normal vitalidade. Outra estratégia vai ser através da cura do umbigo, onde vai ser realizada através de submersão desse umbigo em soluções de iodo. Será que a gente deve cortar ou não esse umbigo? Vai depender muito do tamanho. O ideal é que ele esteja aproximadamente 2 centímetros ali da parede do abdômen, E a frequência vai estar muito influenciada aqui com a concentração. Soluções mais fracas vão promover ali uma secagem mais rápida, mas a gente tem que ter cuidado também para não provocar irritação nesse animal. Aqui é só... Deixa eu... Passa para mim, por favor. Já estou encerrando, viu, pessoal? Um fator importante é que essa solução ela tem que estar sempre limpa. Passa para mim, por favor. Não está passando. Aí. Passa esse vídeo, por favor. Então aqui é um videozinho demonstrando qual é o procedimento adequado. Um umbigo que estava muito grande. Foi cortado aproximadamente 2 centímetros. Depois submergido numa solução de iodo até a base. Tá certo? Então essa solução aqui tem que estar sempre limpa, porque não adianta a gente fazer a cura de umbigo com uma solução que está suja, que não vai surtir efeito. Passa para mim, por favor. De novo. Não está passando. Um outro procedimento muito importante vai ser a colostragem, que é importante
em ruminantes é essencial que seja realizado, porque a placenta ela não vai estar permitindo que essas imunoglobulinas passem diretamente para esse neonato. Então, eles vão estar recebendo essa proteção justamente através do colostro. Esse gráfico aqui ele demonstra que o maior período de absorção vai estar ocorrendo entre as primeiras 6 horas de vida desses animais, porque o intestino ele vai ter capacidade de absorver essas imunoglobulinas com maior facilidade. Passando desse período aí, essa capacidade de absorção ela começa a ser reduzida, tá certo? Então, o período de maior absorção aqui até 6 horas. O volume ele também deve ser controlado, porque excesso de colostro também pode provocar complicações como musculoescoliose e diarreia, ok? E aí esse colostro ele pode ser tanto de origem materna quanto do banco de colostro. Quando de origem materna, a gente tem que ter cuidado em avaliar a produção para ver se essa mãe está produzindo adequadamente, se esse útero ele está viável ou não, se essa mãe tem uma boa habilidade materna ou não, se o útero facilita ou não aqui essa mamada. É mais um videozinho, mas como o tempo está corrido, eu vou passar já para a gente dar continuidade. Já esse colostro aqui, ele pode ser influenciado também, essa falha da transferência da imunidade pode ser influenciada por diversas causas. Sejam elas por causas maternas, quando essa mãe não foi protegida adequadamente, não recebeu uma vacinação, ou uma mãe muito jovem, ou está mal nutrida, ou não tem disponibilidade de colostro adequado, ou também causas relacionadas ao neonato, que não tem uma boa vitalidade, está mais fraco, não teve capacidade de mamar. Já em relação ao banco de colostro, é muito importante ter na propriedade por uma medida ali de emergência. Se aquela mãe veio a óbito ou não tem o útero adequado, a gente não pode deixar que esse neonato mame o colostro. Então é necessário a gente recorrer aqui ao banco de colostro, tá certo? Que pode ser feito, por exemplo, com o colostro de vaca. E aí é necessário a gente fazer o preparo desse colostro aqui em banho-maria para que não perca as propriedades daquele colostro e pode ser avaliado aqui através do refratômetro ou do colostrômetro que vai indicar se aquele colostro guardado ele tem uma boa qualidade ou não, ok? A temperatura vai ser a temperatura aproximadamente ali dos 36, 37 graus, que vai ser fornecida, tem que ser em banho-maria para que a gente não perca as proteínas. Uma frequência de 2 vezes ou mais, isso vai depender muito aí da disponibilidade. Pode tirar aqui um vídeo demonstrando a posição adequada do fornecimento desse colostro da forma artificial, né? Onde a gente tem que manter a posição mais adequada. Pode tirar o áudio. Onde a gente tem que manter o pescoço estendido, apoiar posteriormente esse pescoço e favorecer a sucção desse animal para que ele possa ter uma boa ingestão do colostro, ok? Pode repetir aí a voz artificial, manter o pescoço aí. Manter o pescoço desse animal estendido, a gente tem que deixar o mais fisiológico possível. Como é que esse cabelo mama na mão? Com o pescocinho estendido para favorecer a sucção, então a gente vai estar colocando essa mamadeira numa altura em que deixa esse pescoço estendido, apoiando aqui o posterior desse pescoço e observando também se esse animal ele está sugando o leite, o colostro ou não, tá certo? Mas passa para mim, por favor. De novo. E aí, quando a gente fala de criação de corte, geralmente esses animais vão estar sendo criados junto com a mãe, então a gente tem que sim avaliar com a maior intensidade esse útero para saber se essa mãe está conseguindo fornecer esse colostro para os filhos. Da mesma forma, o aleitamento. Passa para mim, por favor. Já na produção de leite, esses animais são separados da mãe, então o aleitamento é feito de forma artificial. Essa tabelinha aqui ela mostra a composição, né, de cada uma dessas espécies, então a gente tem uma diferença muito grande da composição do leite da ovelha para a da cabra e da vaca.
da cabra e vaca, elas se assemelham muito um com o outro, mas da ovelha é muito distante. E aí a gente começa a refletir sobre o fornecimento desse aleitamento aqui para a ovelha, que não vai estar suprindo diretamente todas as necessidades desse animal quando a gente faz esse aleitamento artificial. E o fornecimento pode ser de diversas formas: mamadeira, balde, pote, calha. O importante é que esses instrumentos eles sejam higienizados, tenham uma temperatura ideal e mantenham o mais fisiológico possível aí da posição. Então aqui são 2 vídeos de formas de fornecimento artificial em calha e aqui em mamadeira. Pode passar os 2 simultaneamente, por favor. Em mamadeira, que facilita muito a mamada desses animais em grandes volumes, tá certo? Pode passar novamente. Já há diversos protocolos aqui de aleitamento que podem ser feitos. No início é importante fazer com a maior frequência e depois começa a ser reduzido, sempre fazendo o ajuste aqui semanal. E já na primeira semana de vida desses animais é interessante a gente já fazer a introdução da dieta sólida. Esses animais ainda não vão estar se alimentando, adquirindo os nutrientes diretamente do alimento sólido, mas já vai estar sendo estimulado aqui o desenvolvimento ruminal, que vai influenciar lá no deslame também, tá certo? Passa para mim, por favor. E aqui é justamente sobre isso. Quando a gente fornece essa dieta sólida, a gente consegue favorecer esse desenvolvimento ruminal. O ambiente é um outro fator muito importante, então é necessário ter sempre uma higienização ambiental, seja com vassoura de fogo, seja com talagem. E a temperatura do ambiente aqui vai ser muito importante. Por quê? A gente consegue produzir calor quando é adulto através do tremor. Então, quando a gente está com frio, a gente treme. Esse tremor muscular produz calor. No entanto, no neonato, esse tremor ele não é eficiente para produzir calor. Ele vai depender daquela gordura marrom que foi depositada, que foi formada lá durante a gestação. Então, é através dessa gordura que esse animal produz calor. Então, imagine um animal que está saindo de lá do útero da mãe, numa temperatura elevada, e vai nascer em um ambiente muito mais frio, com 10, 15 de diferença de temperatura, ele vai sentir muito em relação à temperatura ambiental. Passa para mim, por favor, que não está passando não. Então, pode ser utilizada calhas, caixotes que venham fechar aqui o vento. Pode ser utilizada campânulas, na verdade, para promover esse calor e ajudar também nessa manutenção da temperatura, para cortar aqui a corrente de vento. Então esses caixotes podem ser utilizados em ambientes mais fechados, e a depender do momento que esses animais forem crescendo, a gente vai observando o comportamento desses animais e adaptando esse ambiente. Por fim, os controles ou outras medidas devem ser adotadas, como a identificação e a pesagem, para a gente ter um controle zootécnico desses animais. Pode passar, por favor. E a partir daí a gente vai saber quem foram os animais que nasceram com maior dificuldade ou não. Um outro procedimento que é realizado é a mochação, e aí só que a gente tem que ter cuidado, porque a calota craniana desses animais são muito frágeis e a gente pode também ter complicações. Por fim, os cuidados clínicos, como a gente falou aqui, são compostos por diversas ações, sendo elas direcionadas diretamente em relação à saúde, a medicamentos, mas muitas outras ações relacionadas aos outros fatores. Então, quando a gente adota medidas preventivas, a gente consegue minimizar muito mais essas complicações. E lembrar sempre que um fator, uma fase, ela vai estar sendo refletida na outra. Então, através da monitoração do rebanho, através de um ambiente que favoreça o bem-estar desses animais, de uma dieta balanceada, de água à vontade, a gente vai ter a possibilidade de ter um animal muito mais saudável. E os neonatos, apesar desses animais nessa fase parecerem ser muito espertos e independentes, eles necessitam de muitos cuidados, tá certo? Muito obrigada, desculpa pelo tempo por ter ultrapassado tanto, mas